não deve ser confundido com moeda digital ou moeda virtual. A frase moeda digital do Banco Central CBDC tem sido usada para se referir a várias propostas envolvendo moeda digital emitida por um banco central. Um relatório do Banco de Compensações Internacionais afirma que, embora o termo moeda digital do Banco Central não seja bem definido, é visto pela maioria como uma nova forma de dinheiro do Banco Central, que é diferente de saldos em contas tradicionais de reserva ou de liquidação. As moedas digitais do Banco Central também são chamadas de moedas digitais fiduciárias ou base monetária digital. O conceito atual de CBDCs foi diretamente inspirado pelo Bitcoin, mas o CBDC é diferente da moeda virtual e da criptomoeda, que não são emitidas pelo Estado e não possuem o status de curso legal declarado pelo governo. As implementações provavelmente não precisarão nem usarão nenhum tipo de razão distribuída, como um blockchain. Os CBDCs estão atualmente no estágio hipotético, com alguns programas de prova de conceito, embora uma pesquisa no início de 2020 tenha constatado que mais de 80% dos bancos centrais estavam estudando o assunto. O RMB digital da China foi a primeira moeda digital emitida por uma grande economia. História. Embora os bancos centrais tenham liberado diretamente o dinheiro eletrônico anteriormente, como o cartão de dinheiro eletrônico de valor armazenado Avante da Finlândia na década de 1990, o conceito atual de moeda digital do Banco Central pode ter sido parcialmente inspirado pelo Bitcoin e similares baseados em blockchain e criptomoedas. É também um conceito conhecido no campo da economia, em que o Banco Central permite que os cidadãos mantenham contas nele, proporcionando um meio de poupança ou pagamento público confiável e seguro, CDBB de varejo ou uso geral. Um dos primeiros exemplos de CBDC de varejo foi no Equador de 2014-2018, quando o Banco Central criou um CBDC piloto de varejo amplamente acessível que operava por meio de telefones celulares dos cidadãos, não empregava tecnologia blockchain. O programa foi fechado em parte devido à baixa adoção por parte dos cidadãos. O Banco da Inglaterra discutiu uma moeda de banco central baseada em blockchain em um discurso do economista-chefe André Aldani em setembro de 2015, sobre as possíveis maneiras de implementar taxas de juros negativas. Um discurso de março de 2016 de Benny Broadbent, o vice-governador de política monetária do banco, parece ser o primeiro uso da frase moeda digital do Banco Central, e observa a inspiração direta do Bitcoin. O Banco Central da Suécia propôs uma e-krona em novembro de 2016, e começou a testar uma prova de conceito e-krona em 2020. Em novembro de 2017, o Banco Central do Uruguai anunciou o início de um teste para a emissão de pesos uruguaios digitais. Em março de 2019, o Banco Central do Caribe Oriental anunciou que se envolveria em um projeto piloto de CBDC com a empresa fintech baseada em Barbados, a Bit. Na zona do euro, o ex-governador do Banco da Espanha, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, pediu a introdução de um euro digital, mas o Banco Central Europeu, BCE, até agora negou tal possibilidade. No entanto, em dezembro de 2019, o BCE afirmou que o BCE também continuará a avaliar os custos e benefícios da emissão de uma moeda digital do Banco Central, CBDC, que poderá garantir que o público em geral continuará a poder usar o dinheiro do Banco Central mesmo que o uso de dinheiro físico eventualmente diminua. Em 2 de outubro de 2020, o BCE publicou, no entanto, um relatório sobre a proposta do euro digital e deu início a uma fase de experimentos para considerar os méritos de cunhar essa moeda digital de Banco Central. Com base nisso, ele decidirá se seguirá ou abandonará os planos de emitir um euro digital em meados de 2021.
Em 20 de outubro de 2020, o Banco Central das Bahamas introduziu o dólar de areia como uma moeda digital legal equivalente ao dólar tradicional das Bahamas. Desde 2014, o Banco Central da China está trabalhando em um projeto denominado DCEP, Digital Currency Electronic Payment. O DCEP é frequentemente referido como Yuan Digital, uma vez que seria apoiado pelo Yuan. No final de 2017, o Banco Popular da China organizou vários bancos e instituições para desenvolver em conjunto o sistema de pagamento eletrônico em moeda digital, DCEP. Em abril de 2020, o pagamento eletrônico de moeda digital começou a ser testado em 4 grandes cidades chinesas, incluindo Shenzhen, Suzhou, Xiong'an e Chengdu. Após o sucesso do piloto CBDC, Suzhou City Municipal assinou um memorando de entendimento, MOU, com a startup de blockchain de terceira geração baseada em Nova York, Ciperium. A empresa ajudará a cidade no desenvolvimento de produtos dentro do ecossistema da cidade. O objetivo é que a moeda seja usada a tempo para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022. O Banco de Compensações Internacionais publicou um relatório em dezembro de 2020 listando os projetos de atacado e varejo da CBDC conhecidos na época. Implementação. Uma moeda digital do Banco Central provavelmente seria implementada usando um banco de dados administrado pelo Banco Central, governo ou entidades aprovadas do setor privado. O banco de dados manteria um registro, com privacidade apropriada e proteções criptográficas, da quantidade de dinheiro mantida por cada entidade, como pessoas e corporações. Em contraste com as criptomoedas, uma moeda digital do Banco Central seria controlada centralmente, mesmo se estivesse em um banco de dados distribuído, e, portanto, um blockchain ou outro livro-razão distribuído provavelmente não seria necessário ou útil, mesmo que fossem a inspiração original para o conceito. Os pesquisadores propõem várias maneiras de implementar tecnologicamente um CBDC de varejo. Características: CBDC é um instrumento digital de alta segurança. Como notas de banco de papel, é um meio de pagamento, uma unidade de conta e uma reserva de valor. E como papel moeda, cada unidade é identificável de forma única para evitar a falsificação. A moeda fiduciária digital faz parte da base monetária, junto com outras formas de moeda. Como tal, o DFC é um passivo do Banco Central, assim como a moeda física. É um instrumento de suporte digital que pode ser armazenado, transferido e transmitido por todos os tipos de sistemas e serviços de pagamento digital. A validade da moeda fiduciária digital é independente dos sistemas de pagamento digital que armazenam e transferem a moeda fiduciária digital. As propostas para a implementação do CBDC geralmente envolvem o fornecimento de contas bancárias universais nos bancos centrais para todos os cidadãos. Benefícios e impactos. A moeda fiduciária digital está atualmente sendo estudada e testada por governos e bancos centrais para perceber as muitas implicações positivas que contribuem para a inclusão financeira, o crescimento econômico, a inovação tecnológica e o aumento da eficiência das transações. Aqui está uma lista de vantagens potenciais. Eficiência tecnológica. Em vez de depender de intermediários como bancos e câmaras de compensação, as transferências e pagamentos de dinheiro poderiam ser feitos em tempo real, diretamente do pagador para o beneficiário. Inclusão financeira. As contas de segurança em bancos centrais podem constituir um forte instrumento de inclusão financeira, permitindo que qualquer residente legal ou cidadão receba uma conta bancária básica gratuita ou de baixo custo. Prevenção de atividades ilícitas.
Um CBDC torna viável para um banco central manter o controle da localização exata de cada unidade da moeda, assumindo a forma mais provável de banco de dados centralizado. O rastreamento pode ser estendido ao dinheiro, exigindo que os números de série das notas usados em cada transação sejam informados ao Banco Central. Esse rastreamento tem algumas vantagens importantes. A arrecadação de impostos torna a evasão e a evasão fiscais muito mais difíceis, uma vez que seria impossível usar métodos como banco offshore e empregos não declarados para ocultar a atividade financeira do Banco Central ou do governo. Combate ao crime torna muito mais fácil detectar atividade criminosa, observando a atividade financeira, e, assim, acabar com ela. Além disso, nos casos em que a atividade criminosa já ocorreu, o rastreamento torna muito mais difícil a lavagem de dinheiro com sucesso, e muitas vezes seria simples reverter instantaneamente uma transação e devolver o dinheiro à vítima do crime. Proteção do dinheiro como utilidade pública. As moedas digitais emitidas pelos bancos centrais seriam uma alternativa moderna ao dinheiro físico, cuja abolição está sendo considerada. Segurança dos sistemas de pagamentos. Um instrumento de pagamento digital interoperável padrão e seguro, emitido e administrado por um banco central e usado como os instrumentos de pagamento digitais nacionais, aumenta a confiança em sistemas monetários controlados de forma privada e aumenta a confiança em todo o sistema de pagamento nacional, ao mesmo tempo em que aumenta a competição em sistemas de pagamento. Preservação da receita de senhoriagem. A emissão pública de moeda digital evitaria uma redução previsível da receita de senhoriagem para os governos no caso de desaparecimento do dinheiro físico. Concorrência bancária. O fornecimento de contas bancárias gratuitas no Banco Central, oferecendo total segurança dos depósitos em dinheiro, poderia fortalecer a concorrência entre os bancos para atrair depósitos bancários, por exemplo, ao oferecer novamente depósitos à vista remunerados. Transmissão da política monetária. A emissão de moeda base do Banco Central por meio de transferências ao público poderia constituir um novo canal para a transmissão da política monetária, ou seja, dinheiro de helicóptero, o que permitiria um controle mais direto da oferta de moeda do que ferramentas indiretas, como flexibilização quantitativa e taxas de juros, e possivelmente abrir o caminho para um sistema bancário de reserva completo. Segurança financeira. O CBDC limitaria a prática de banco de reservas fracionárias e potencialmente tornaria os esquemas de garantia de depósitos menos necessários. Riscos. Uma preocupação geral é que a introdução de um CBDC precipitaria potenciais corridas aos bancos e, assim, tornaria a posição de financiamento dos bancos mais fraca. No entanto, o Banco da Inglaterra constatou que, se a introdução do CBDC seguir um conjunto de princípios básicos, o risco de uma corrida em todo o sistema de depósitos bancários para o CBDC será considerado. Como a maioria dos CBDCs são centralizados, em vez de descentralizados, como a maioria das criptomoedas, os controladores da emissão da moeda digital do Banco Central podem adicionar ou remover dinheiro da conta de qualquer pessoa com um toque no botão. Em contraste, criptomoedas como Bitcoin evitam isso, a menos que um grupo de usuários que controla mais de 50% do poder de mineração esteja de acordo.